Há 2000 anos. Capítulo 8. No grande dia do Calvário, parte B. Todavia, no palácio do tetrarca da Galileia, foi Jesus de Nazaré recebido com profundo sarcasmo. Apelidado pela gente simples como o rei dos judeus e simbolizando a esperança de certas reivindicações políticas para numerosos de seus seguidores, entre os quais se incluía o famoso discípulo de Queriote, o mestre de Nazaré foi tratado pelo príncipe de Tiberíades como vulgar conspirador, humilhado e vencido. Antipas, porém, para fazer sentir ao procurador da Judéia a conta de ridículo em que tomava os seus escrúpulos, mandou que se tratasse o prisioneiro com o máximo de ironia. Vestiu-lhe uma túnica alva, igual à indumentária dos príncipes do tempo, colocando-lhe nos braços uma cana imunda à guisa de cetro, e coroou-lhe a fronte abatida com uma auréola de venenosos espinhos, devolvendo-o à sanção de Pilatos, no turbilhão de gritarias da populaça exacerbada. Muitos soldados romanos cercavam o acusado, protegendo-o das investidas da massa furiosa e inconsciente. Jesus, trajado por irrisão a túnica da realeza, coroado de espinhos e empunhando uma cana como símbolo do seu reinado no mundo, deixava transparecer nos olhos profundos indefinível melancolia. Cientificado de que o prisioneiro era devolvido por Antipas ao seu julgamento, o governador dirigiu-se novamente aos seus conterrâneos, exclamando: Meus amigos, não obstante nossos esforços, Herodes apela também para nós outros, a fim de se confirmar a peça condenatória do profeta Nazareno, recambiando-o com sua situação penosamente agravada perante o povo, porquanto, como suprema autoridade de Tiberíades, tratou o prisioneiro com revoltante sarcasmo, dando-nos a entender o desprezo com que supõe deva ele ser encarado pela nossa justiça e administração. Tão amarga a situação contrista-me bastante, porque o coração me diz que esse homem é um justo, mas que fazemos em semelhante conjuntura? Da câmara isolada onde se reuniu apressado o reduzido conselho de patrícios, podiam observar-se os ecos rumorosos da turba amotinada em espantosa gritaria. Um ajudante de ordens do governador, de nome Políbios, homem sensato e honesto, penetrou no recinto, pálido e quase trêmulo, dirigindo-se a Pilatos. Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa, se não confirmardes a sentença condenatória de Jesus Nazareno, dentro do menor prazo possível. Mas isso é um absurdo, retrucou Pilatos, emocionado. E afinal, que diz o profeta em tais circunstâncias? Sofre tudo sem uma palavra de recriminação e sem um apelo oficial aos tribunais de justiça? Senhor, replicou Políbios, igualmente impressionado, o prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama, nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos discípulos de sua doutrina. Comovido com os seus padecimentos, fui falar-lhe pessoalmente, e inquirindo-o sobre os seus martírios, afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda a Jerusalém dentro de 1 minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a sua humilhação infamante, para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Fiz-lhe ver então que poderia recorrer à vossa magnanimidade,
a fim de se ordenar um processo dentro de nossos dispositivos judiciários, de maneira a comprovar sua inocência. E, todavia, recusou semelhante recurso, alegando que prescinde de toda a proteção política dos homens, para confiar tão somente numa justiça que diz ser a de seu Pai que está nos céus. Homem extraordinário, revidou Pilatos, enquanto os presentes o acompanhavam estupefatos. Políbios, continuou ele, que poderíamos fazer para evitar-lhe a morte nefanda nas mãos criminosas da massa inconsciente? Senhor, em vista da necessidade de resolução rápida, sugiro a pena dos açoites na praça pública, por ver se assim conseguimos amainar as iras populares, evitando ao prisioneiro a morte ignominiosa nas mãos de celerados sem consciência. Mas os açoites? Diz Públio Lentulus, admirado, antevendo as torturas do horrível suplício. Sim, meu amigo, redarguiu o governador, dirigindo-lhe a palavra com atenção respeitosa. A ideia de Políbios é bem lembrada. Para evitarmos ao acusado a morte ignominiosa, temos de lançar mão deste recurso. Vivendo na Judéia há quase 7 anos, conheço esse povo e sei de suas temíveis atitudes quando as suas paixões se desencadeiam. O suplício foi então ordenado no pressuposto de evitar maiores males. Diante de todos, foi Jesus açoitado, de maneira impiedosa, aos berros estridentes da multidão amotinada. Nesse instante doloroso, Públio e alguns romanos se ausentaram por momentos da câmara privada, onde se reuniam a fim de observarem os movimentos instintivos da massa fanática e ignorante. Não parecia que os peregrinos de Jerusalém haviam acorrido à cidade para as comemorações alegres da Páscoa, mas tão somente para procederem à condenação do humilde Messias de Nazaré. De quando em quando, fazia-se mister o concurso decidido de centuriões desassombrados que dispersavam certos grupos mais exaltados a golpes de chanfalho. O senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto enérgico e meigo, em que seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento a manar-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus, e, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vergastada mais forte. Mas o olhar profundo saturava-se de uma beleza inexpressível e misteriosa, revelando amargurada e indefinível melancolia. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador, que baixou a fronte, tocado pela imorredora impressão daquela sobre-humana majestade. Públio Lentulus voltou intimamente compungido ao interior do palácio, onde, daí a poucos minutos, retornava Políbios, cientificando o governador de que a pena do açoite não havia saciado, infelizmente, as iras da população enfurecida que reclamava a crucificação do condenado. Penosamente surpreendido, exclamou o senador, dirigindo-se a Pilatos com intimidade.
Não tendes, porventura, algum prisioneiro com o processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa e versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso, em lugar desse homem, que pode ser um mago, um visionário, mas é um coração caridoso e justo. O governador da Judéia concentrou-se por momentos recorrendo à memória, com o fim de encontrar a desejada solução. Lembrou-se então de Barrabás, personalidade temível, que se encontrava no cárcere, aguardando a última pena, conhecido e odiado de todos pelo seu comprovado espírito de perversidade. Respondendo afinal: muito bem, temos aqui um celerado no cárcere para alívio de todos e que poderia com efeito substituir o profeta na morte infamante. E mandando fazer o possível silêncio de uma das eminências do edifício, ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus. Mas com grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradava com sinistro alarido, uma torrente de impropérios: Jesus, Jesus, absolvemos Barrabás, condenamos a Jesus, crucificai-o, crucificai-o. Todos os romanos se aproximaram das janelas, observando a inconsciência da massa criminosa no ímpeto de seus instintos desencadeados. Que fazer diante de tal quadro? Perguntou Pilatos, emocionado, ao senador que o ouvia atentamente. Meu amigo, respondeu Públio com energia, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta, e mandava dispersar a multidão inconsciente à pata de cavalo. Mas considero que as minhas atribuições transitórias, junto ao vosso governo, não me outorgam direito a tais desmandos. E, além disso, tendes aqui uma experiência de 7 anos consecutivos. De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas, que complicou a situação diante da populaça irresponsável, dentro de suas infelizes noções de tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, determinaste o suplício do açoite para satisfazer o povo amotinado. E agora, acabais de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado. Tudo inutilmente. Como homem, estou contra esse povo inconsciente e infeliz, e tudo faria por salvar o inocente. Mas, como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais, e presumindo, desse modo, que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada, e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. Pilatos enterrou a fronte nas mãos, como a refletir maduramente naquelas ponderações. Mas, antes que pudesse externar a sua opinião, eis que Políbios aparece aflito, exclamando em atitude discreta: Senhor governador, é preciso apressar vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César. Compelido pela intriga dos sacerdotes do templo, colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos. Além disso, a populaça tenta invadir a casa, tomando, se necessário, assumir atitude decisiva sem perda de um minuto. Pilatos ficou rubro de cólera diante de semelhantes injunções, exclamando irritado como se estivesse sob o jugo
do mais singular dos determinismos. Está bem, lavarei as mãos desse ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. E procedendo a esse ato que o celebrizaria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela, onde pudesse permanecer alguns minutos sem as grosseiras investidas da turba impetuosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que na linguagem usual deverá ser traduzido por lugar da caveira. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão nos seus desvairamentos infelizes, numerosos soldados seguiram o prisioneiro, que demandava o monte da crucificação a passos vacilantes, sob o madeiro da ignomínia que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Até o momento de sua saída sob a cruz, ninguém se interessara por ele, junto à autoridade do governador da Judéia. Desprendia daí o senador que, quantos seguiam o mestre de Nazareno às margens do lago em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido àquele homem que um dia o dominara com a força magnética da sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Ao lado do mestre, não se viam mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe, o amparava afetuosamente no doloroso e derradeiro transe. Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda vozearia da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo, que aliás não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, e enquanto a conversação timbrava os problemas das províncias e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres.